pessoal, está no ar mais um Pietra na TV. Esse é um espaço leve, jovem e cheio de boas histórias, feito para inspirar você que está aí do outro lado da telinha. Bom, e a gente continua nesse clima de férias. Faltam 2 semanas para acabar esse período e se você está aqui pelo DF, dá sim para aproveitar muito sem sair de perto. Brasília e o Cerrado guardam experiências incríveis, como trilhas, natureza, gastronomia, pôr do sol e passeios que muita gente nem imagina que existe. E hoje a gente vai te provar isso. E para começar o programa, eu tive um bate-papo maravilhoso com a Bruna Fagundes, do Cine Drive-In de Brasília, que a gente vai exibir o vídeo no final do programa. Bom, e agora eu recebo alguém que é apaixonado por Brasília e pelo Cerrado. Ele é nascido e criado aqui, trabalha com turismo desde os 18 anos e transformou essa paixão em experiências que conectam pessoas, natureza e território. Recebo hoje Thiago Luz, empreendedor de turismo, criador de projetos que mostram Brasília por novos ângulos e fundador do Cerrado Experience. Seja muito bem-vindo, Thiago, ao Pietra na TV. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. É um prazer poder estar aqui e contribuir com o seu trabalho e a gente fomentar ainda mais o turismo de Brasília e do Cerrado. Muito importante, eu que agradeço. Pessoal, e antes de começar esse bate-papo, vamos ver um videozinho apresentando mais sobre o Cerrado Experience? Se você quiser entender o mundo de hoje, a sociedade em que vivemos, o tempo atual, é preciso estudar história. Não adianta. História é a mestra da vida. Tem muita gente que fica iludida. Para que eu vou estudar história? História é coisa de museu. Temos que olhar para o futuro, viver o presente. Quem pensa assim nunca vai entender o mundo. Jamais. Nunca. Em hipótese nenhuma. O que nós vivemos hoje, as consequências, visões políticas, a moral, o direito, a filosofia, qualquer coisa, se a gente olhar à nossa volta, tem uma explicação histórica. Então, um dos passeios que a gente realiza, é o passeio do Trenzinho Cultural, né? Que é um passeio que a gente faz todo sábado no Country Club, das 9h30 ao meio-dia, né? Que é um passeio, uma trilha interpretativa histórico-cultural, que a gente vai caminhando pelo Country Club, vai conhecendo o Catetinho, a Casa Velha, a gente toma um banho de bica, né? Ai, que legal. É um passeio bem bacana. Essa é a trilha do trem que eu faço todos os domingos, né? Eu servo um café da manhã na minha casa, lá no Parkway, às 7 horas da manhã. E de lá a gente sai para uma trilha, caminha pelos trilhos do trem com banho de cachoeira. Que legal. E esse é um dos produtos mais vendados da Cerrado Experience, um dos produtos mais fortes de Brasília, que é o passeio do Pôr do Sol, que é o passeio de 1 hora navegando no Lago Paranoá. O embarque está no pontão do Lago Sul, R$ 45 por passageiro. Essa é uma cachoeira privativa que fica no Parkway também, que está disponível para day use de terças, sextas-feiras, que é um valor de R$ 45 para entrar também. Novamente a trilha do trem, que a gente vai caminhando pelas falésias, né, por onde o trem passa, né? Que é uma experiência fantástica, né, que a gente faz todos os domingos, com cachoeiras. O trem às vezes passa, é na sorte, né, não é sempre que o trem passa, mas é bem legal quando a gente está caminhando, o trem passa durante a caminhada, né. Esse aí é a Baunilhas do Alecrim, né, que é uma experiência da Dona Ângela, né, que ela faz um tour pelo plantio das baunilhas do Cerrado, e depois ela serve um café com baunilhas, né. Essa é a experiência do Rogério, o Museu do Piano, que é uma experiência única, né? Ele tem quase 60 pianos, né? Pianos da década de 30, 40, 50, que ele vai mostrando todo o processo dos pianos, né? Ele restaura os pianos, uma experiência muito legal também que acontece de terça a sábado, né? São diversos passeios que acontecem em Brasília, que às vezes as pessoas não têm nem conhecimento, né? E falam, Brasília não tem nada para fazer. Nossa, Brasília tem muitas coisas legais para a gente fazer. A cavalgada da Rota JK também. Que legal, eu adorei todos os passeios, principalmente do piano, que eu adoro o do piano. Sim. Eu adoro piano, eu toco piano. E também a trilha do Parkway, que é pertinho da minha casa. Eu quero ir depois. Já está feito o convite já. Ai, obrigada. Bom, e pra gente começar, Thiago, quem é você e como nasceu essa paixão por mostrar Brasília de um jeito diferente? Olha, então, eu nasci aqui em Brasília, né?
Eu desde novo, eu sempre fui muito de atividades esportivas, né, de fazer trilhas, né. A minha mãe e meus pais viajavam bastante, então a gente sempre teve hábito de conhecer e explorar novos lugares, né. E eu, quando me formei, eu estudei no Marista a minha vida inteira. Quando eu terminei o nível superior, eu já falei, cara, eu vou fazer turismo. Eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse turismo. Nem existia turismo em Brasília. Foi o segundo curso de turismo que existia em Brasília, pela IESB, né, na época, né. E aí, sempre minha paixão foi turismo. E daí eu comecei... a gente tinha caiaque no início, né, de Brasília, quando eu era bem adolescente, né. A gente era sócio do Clube do Congresso. Todo final de semana a gente ia para o clube para poder frequentar o lago e remar de caiaque, né? Que na época o lago era até poluído, né? Que você não podia nem ter acesso ao lago na época direito. E aí depois, com os meus 18 anos, eu já montei a minha empresa de turismo náutico, né? Literalmente eu fui uma das primeiras empresas de turismo náutico aqui no Lago Paranoá, que eu oferecia passeio de lancha, festa em barco, né? Eu levava as noivas para casarem na beira do lago em barcos, né? Confraternizações, festas de casamento, despedida de solteiro. Minha vida era navegando no lago, né? Aí depois da pandemia a gente se reinventou. Com Cerrado Experience. Com a Cerrado Experience, Aí durante a pandemia, né, o turismo náutico parou, né, que não podia fazer mais eventos, né? Teve aquele momento de fechamento das atividades, né? Eu moro no Parkway, né? Eu nasci e fui criado lá no Parkway. Meu avô chegou em 1960 no Parkway, foi um dos primeiros moradores, né? Então eu já tinha essa conexão, né, com a região ali, né? Nasci ali, fui criado ali. Conhecia muito bem a região do Parkway, de andar a cavalo, fazer trilhas. E aí no início da pandemia, na verdade, eu fui um dos primeiros a pegar Covid. E eu sempre falo assim, quando eu peguei não tinha nem tratamento, né? Não tinha o que fazer. E eu fiz totalmente diferente. Eu ia pro meio da trilha, fazer trilha com cachoeiro com Covid. Nossa. É claro que ninguém andava, não tinha ninguém. E aí eu fiz o Instagram nas trilhas do Parkway com a intenção só de mostrar para as pessoas que tinham ali. Que eu falei, assim, que eu acordava, ia fazer minha caminhada, e aí depois eu comecei a levar amigos, né, para fazer aquelas trilhas lá do Parkway. As pessoas, cara, que trabalho legal, por que você não começa a trazer as pessoas? Aí eu criei uma experiência no Airbnb, e aí comecei a receber muitos estrangeiros no início, né? Vinham pessoas, mulheres sozinhas, via o pessoal da França, da Itália, de diversos lugares, né? Legal. E daí eu comecei a fomentar esse turismo no Parkway, com trilhas, passeios, né? Eu fiz um Airbnb lá na casa dos meus pais também. A casa dos meus pais é uma casa com espaço bem amplo, né? Eu peguei um anexo, transformei a casa num Airbnb, comprei uma Kombi na época, e aí eu comecei a fomentar esse turismo de experiências aqui em Brasília. Então, por exemplo, lá no Parkway, a pessoa ia lá para minha casa, se hospedava, tinha essa experiência de dormir numa Kombi e fazer as trilhas no Parkway. E, paralelamente, depois eu comecei a pegar casas de amigos. A Jaqueline, que é minha companheira, minha esposa e minha sócia, ela também tinha uma casa lá em Corumbá, e lá ela fomentou esse turismo lá, com hospedagens lá no Lago Corumbá. E aí depois a gente começou a pegar casas de amigos, administrar a casa de amigos. Um amigo meu tinha uma fazenda ali, opa, me dá essa casa. O outro tinha uma casa na beira do lago, outro não sei o quê. Aí a gente começou assim, pegando a fazer a gestão dessas casas e alugar para as pessoas que moram em Brasília ter essa experiência de se hospedar sem sair de Brasília. E onde tinha essas casas, a gente ia criando as experiências próximas dessas casas. Trilhas, gastronomia, né? Daí que surgiu a Cerrado Experience, né? E depois a gente criou uma comunidade de empreendedores de turismo, que a gente tem quase 100 empreendedores de turismo dentro dessa comunidade, que a gente ajuda a todos a fomentar o turismo, a escalonar e a vender no digital, né? Esse é o trabalho. Então a gente tem várias vertentes, né? Eu trabalho com o turismo náutico, eu trabalho com as trilhas, as hospedagens, né? A gente faz consultoria, se você tiver uma casa, um empreendimento turístico, uma propriedade rural que você queira desenvolver e deixá-la sustentável, a gente faz esse trabalho também. Muito interessante. E a próxima pergunta é justamente o que você falou, do turismo náutico. Você começou no turismo náutico, como você falou. Como foi trabalhar com os passeios no Lago Paranoá e fomentar esse tipo de turismo na cidade também? Nossa, era muito legal, porque para mim começou como uma diversão, né? Assim, acho que todos os meus trabalhos eu comecei como diversão, depois eu fui aprimorando, né? E fui deixando como algo sustentável, uma forma de negócio, né? E o barco não fugiu disso. Na época não tinha sites, né? Não tinha nem internet direito, né? Não tinha Instagram, né? Então a forma de a gente divulgar era bem difícil. Eu fui literalmente nos primeiros sites de locações de barco. Que legal. E na época eu já tinha as minhas embarcações e eu tinha um pool de embarcações, então eu sempre movimentava muito. Às vezes eu fazia 3 festas, 5 festas. E aí a gente começou a criar essas rotas, passeios de 2 horas, 1 hora, levar as pessoas para poder para um restaurante na beira do lago, né?
Eu sou parceiro há muitos anos do Patuanu, que antigamente tinha um restaurante, que era um restaurante muito legal nas margens do Lago Paranoá, que eu levava todos os clientes deles de barco, né? Então já era uma experiência única, né? A pessoa poder chegar num restaurante de luxo em Brasília navegando pelo lago, né? E durante a pandemia, depois eles fizeram umas hospedagens, boutiques também na beira do lago, que a pessoa se hospeda e pode chegar de barco navegando também. Nossa, que legal. Que tem uma lancha retrô italiana, né? Foi daí que foi surgindo a minha paixão. Depois eu adquiri uma réplica das caravelas dos 500 anos, né? Que foi feita aqui em Brasília em comemoração, depois eu restaurei essa embarcação, e aí a gente foi alavancando esse turismo náutico aqui em Brasília. Muito legal. E hoje um dos passeios mais conhecidos é o passeio do pôr do sol, que a gente pode ver no vídeo, que é no Pontão do Lago Sul. O que torna essa experiência tão especial? Olha, eu sempre falo, o passeio do pôr do sol acho que é um dos passeios mais fantásticos que tem em Brasília. Lindo. Além da história, você poder navegar por Brasília, conhecer Brasília por outro ângulo, né? Você pega um pôr do sol navegando, você vê Brasília por outro ângulo, ainda mais na época da seca, né? Que Brasília fica às vezes 5, 6 meses sem chover, né? Então a pessoa vai fazer o passeio, vai ter certeza que vai pegar o pôr do sol. É muito sol que a gente faz em Brasília e pouco período de chuva, né? E eu acho que é um passeio também muito acessível, porque é R$45 por pessoa. É mesmo, então, não dá fica para levar a família, dá para levar todo mundo, né? Criança até 6 anos a gente não cobra, idosa a gente dá o desconto, então acho que é um passeio acessível que todos possam fazer. Ainda mais que é um passeio que é realizado no Lago Sul, né? Que é considerado uma das mais nobres de Brasília. Com certeza. Mas mesmo assim é um passeio super acessível a todos. É mesmo. E durante a pandemia você se reinventou, como você disse, e criou o projeto nas trilhas do Parkway. Como surgiu essa ideia? Então, aí surgiu porque o meu turismo náutico eu não estava podendo atuar, né? Porque não estava podendo fazer os passeios, né? E aí, como eu nasci ali no Parkway, já conhecia toda aquela região, durante a pandemia eu ia fazer trilha. Eu não ficava em casa, assim, porque eu moro do lado da trilha, né? Eu pegava meu cachorro e ia andar no meio do mato. E era uma região que ninguém andava, no máximo passava um ciclista, lá, era bem isolado. Não tinha grupos indo lá para andar naquela região. E aí surgiu daí. Os meus negócios tinham parado, né? Eu não tinha renda. E aí eu comecei a criar esse turismo, comecei a levar as pessoas, criei uma rota, né? Eu vou resgatando toda a história de Brasília, né? Porque eu passo próximo ali do Country Club, do Catetinho. Eu resgato a história da ferrovia, por que a ferrovia foi construída, quando foi construída, o que o trem levava, o que leva, o de passageiro até quando que funcionou. Então é uma trilha que a gente vai caminhando e vai aprendendo sobre a história de Brasília, do Catetinho. Nossa, que legal. Que ali tudo era uma grande fazenda. E aí a gente vai abordando todo esse contexto de Brasília, antes mesmo do surgimento de Brasília, e encerra com um almoço caipira no Fogão a Lenha, que é legal. Bem pertinho de lá. Então o público encontra essas experiências, né, nessa trilha. Não, ali diversas experiências, né, assim, eu falo que é uma trilha única mesmo, porque praticamente eu considero uma trilha quase que urbana, mas ao mesmo tempo você está fora de um contexto, assim, em contato com a natureza, né, ali você vê lobo-guará, cutia, paca, onça, as nascentes, sabe? Muita água pura, né? Tem mesmo. E é um passeio que você passa a ter uma conscientização maior de preservação da nossa natureza. E em poucos anos, mais de 10 mil pessoas já viveram essas experiências. O que mais te emociona ao ver esse impacto? Cara, eu acho que é oferecer o bem-estar para as pessoas, né? Ter essa conexão com a natureza, né? Que hoje é muito importante, né? As pessoas estão muito distantes, né? Estão muito em contato só com o virtual, o digital. Concordo. E se não tiver a natureza, não tem nada. É verdade. E além de Brasília, você criou a Cerrado Experiência. Como funciona vivenciar essa experiência única no Cerrado? Então são diversas experiências, né? Hoje Brasília tem experiências para vários públicos, né? Tem mesmo. As pessoas falam, nossa, Brasília é muito cara. Cara, tem tanta coisa legal, tanta coisa acessível. O Museu do Piano que acontece de terça a sábado, vocês vão fazer um tour para conhecer a história do piano, pianos da década de 30, vocês vão conhecer o piano que foi gravado, o hino de Brasília. E lá o acesso é R$55 por pessoa. Tem a trilha do trem, tem as experiências gastronômicas da Cabríssima, da Casa Mora, da Baunilhas. Nossa, muito. Pirinópolis, você tem a Chapada aqui próximo também, né? São diversas opções de passeios e experiências. Tem mesmo. As cavalgadas também, né? Brasília está ficando muito forte nos passeios a cavalo, né? Os empresários estão investindo muito nesse turismo, né? Que é bem interessante. Realmente, tem muito turismo aqui em volta da nossa capital. Sim, dá para viajar sem sair de Brasília, isso que eu sempre falo. Você não precisa pegar o avião para se deslocar para grande distância, pegar o carro. A gente tem muitas coisas aqui próximo. Bom, e a Cerrado Experiência conecta turismo em Brasília
no Cerrado, em Pirenópolis e na Chapada dos Veadeiros, como você comentou. Sim. Por que esses destinos são tão perfeitos para quem tem poucos dias de férias? Eu acho que são vários motivos. Primeiro, pela proximidade de Brasília, né? Com certeza. Justamente para você não fazer esses longos deslocamentos, né? Ter que pegar avião, e porque realmente são lugares belíssimos, né? Com uma estrutura interessante. Lá tem muita cachoeira. Cachoeiras, né? Coisa. Hospedagens, bons restaurantes. Cada vez crescendo mais. É verdade. Tiago, e qual o destino da Cerrado Experience que você mais indica, que você mais gosta? Nossa, é complicado. As pessoas me perguntam qual que é a trilha mais bonita, qual o passeio mais bonito. São tantas opções, né? Mas eu dou a dica, entra lá no nosso site lá, que aí vocês vão conseguir filtrar o que a gente tem de melhor. Mas são várias, as experiências gastronômicas, as trilhas, gastronomia rural, as hospedagens, né? A gente tem muitas hospedagens bacanas aqui em Brasília. Você vai no Lago Oeste, tem um leque de opções de hospedagens para casais, para famílias. É muita opção legal em Brasília. É verdade. E já deixa o site da Cerrado Experience para o pessoal dar uma olhada lá. Nosso site é o www.cerradoexperience.com.br. Vão lá, galera, porque tem muitas experiências legais. Bom, e agora a gente pode descontrair um pouco com bate-bola rápido. Vamos lá. Um passeio imperdível em Brasília. O pôr do sol. É, lindo mesmo. E um lugar no Cerrado que todo mundo deveria conhecer. Nossa, aí são tantos. Aí você... Olha... não, aí tem a Chapada, Pirenópolis, né? Lindo lá. Eu vou falar do Parkway também, que eu sou encantado ali pelaquela região onde eu nasci, fui criado, e eu exploro o turismo ali. Aí por aí vai. Brasília em si é muito bacana. É verdade. Natureza ou gastronomia, pra você? Se puder unir os dois, né? Mas eu prefiro a natureza. Mas se a gente vai pra natureza, tem que ter a gastronomia também. É, né? os dois juntos Né? é maravilhoso. Trilha ou passeio de barco? Nossa, aí são duas paixões. Mas hoje eu faço mais trilha do que eu mesmo navegar, né? Eu tô mais no mato do que no lago. Antes era o inverso, eu ficava mais na água, agora eu tô mais no mato. E pra você, que palavra define Brasília? Cara, Brasília é uma cidade surpreendente. É, com certeza, é verdade. E é importante o pessoal conhecer o tanto de coisa que tem aqui em Brasília, né? Sim. Importante a gente dar mais uma pauta maior. Com certeza. Nosso convite é para vocês conhecerem mais ainda com a gente. Eu quero, com certeza. Então, vamos embora. Pessoal, e agora vamos assistir ao bate-papo que eu tive com a Bruna Fagundes do Cine Drive-In. E hoje eu estou aqui no Cine Drive-In. E você sabia que ele é o cinema ao ar livre mais antigo em ativa do Brasil? Ele está em ativa desde 1973. Vem! Conta um pouquinho pro pessoal como funciona o Cine Drive-In e como tudo começou. Então, o Cine Drive-In começou a partir do meu avô, né? O Paulo Figueiredo fez um convite para ele vir gerenciar o cinema. E aí, do meu avô passou para minha mãe e hoje eu estou aqui dentro, né? Ajudando ela a tocar o cinema. E hoje nós funcionamos da seguinte forma. Quanto mais tarde escurece, menos sessão nós podemos ter. Então, hoje nós estamos com 2 sessões, porque o filme está começando às 7h15. E aí, assim, o pessoal pode comprar através da plataforma, né? Nós temos uma plataforma digital. Ou então, vir pro cinema e comprar direto aqui na bilheteria. Então é isso, pessoal. Vocês estão convidados para vir aqui no Cine Drive-In. Eu amei viver essa experiência no Cine Drive-In, foi muito legal, pessoal. É diferente, é um programa ótimo para as férias, para toda a família. E, pessoal, em breve eu estarei sorteando ingressos para o Cine Drive-In, então fiquem ligados nas minhas redes sociais. E, Thiago, temos alguns sorteios também? Com certeza. A gente que vai sortear 6 passeios de barco para você disponibilizar no seu programa. Que legal. A gente disponibiliza também 6 passeios na trilha do Parkway e 2 passeios do trenzinho cultural. Que legal. Pra vocês poderem explorar. E 2 passeios a cavalo. Muito legal, pessoal. Então não percam que vai ser imperdível. Inclusive, eu queria comentar do nosso cenário, que a gente tá falando sobre Brasília. A gente tá no cenário novo hoje, né? Tá lindo, né? Que é muito legal esse cenário com todos os pontos principais aqui da nossa capital. E pois é.
Pessoal, mas agora o nosso programa já está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E, Thiago, muito obrigada pela sua participação hoje. O nosso programa foi muito legal. O pessoal pôde conhecer mais coisas sobre Brasília, com certeza. Obrigado você, Pedro. E vamos explorar aí nosso Cerrado e as nossas experiências. É verdade. E esse foi mais um Pietri na TV. Até o próximo programa.